passada, nós temos no capítulo 4 e no capítulo 5 a visão do profeta, a sua viagem, né, até o céu, e a contemplação do culto. O culto está acontecendo no céu e o profeta vê, assiste esse culto. E esse culto é um culto que não está limitado ao tempo. Pois também já disse aos irmãos da semana passada que no céu, na presença de Deus, na vida, né, de Deus, não há a limitação do tempo. Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Está fora dessa limitação, dessa regra de tempo. Então, o culto, quando é assistido, ele não está preso a um determinado tempo. É o culto de que época? É o culto do Antigo Testamento? É o culto do Novo Testamento? É o culto que acontece depois da vinda de Jesus? Então, não tem essa determinação. O culto ele está além do tempo. Ele acontece fora da marcação de tempo. Então a gente olha para o culto acontecendo e precisa ter essa observação. Estou vendo um culto no céu pelo profeta João que não está preso ao tempo. Não é de uma época específica, mas é um culto de todas as épocas. E nesse culto nós vimos que no capítulo 4 ele descreve algo bastante parecido com aquilo que acontecia no culto do Antigo Testamento. E que agora, no capítulo 5, ele vai apresentar para nós algo que é muito parecido com o culto que a igreja vai imitar, que a igreja vai seguir. Então, vários elementos presentes deste culto no capítulo 5 estão presentes no culto da igreja. Ou seja, é um objetivo que a igreja copie o culto no céu, para que ele então tenha essa validade divina. Então a descrição do profeta começa com o livro. O livro. A gente pode observar, não sei se vocês fizeram o dever de casa que eu passei, vocês leram Ezequiel capítulo 1? Leram? Deveriam ter lido. Agora, outro exercício. Leia Ezequiel, obrigado. Capítulo 2. No capítulo 2 de Ezequiel, na visão de Ezequiel, vocês também vão ver lá o livro. Só que o livro que Ezequiel vê, ele tem um símbolo, a sua simbologia, o seu objetivo pedagógico é diferente deste aqui. Tá? Porque lá em Ezequiel ele vê o livro, e nesse livro contém as lamentações, o julgamento, ele deveria comer esse livro, etc. Então, é outro símbolo. Aqui, este livro que é visto, escrito por dentro e por fora, então a gente tem que imaginar um livro da época de Jesus. Não é o nosso livro agora. Tá? Como é que era o livro na época de Jesus? Era um rolo. Né? Um rolo que se escrevia por dentro e enrolava ele fechando. Então ele está escrito por fora, a parte avessa e a parte interna. Então quando você enrolava o livro, não ficava escondido o escrito, porque o escrito também tinha sido feito no verso. Então quando você enrolava para dentro, aparecia no verso. Se enrolasse ao contrário, aparecia também. Ou seja, então é um livro que pode ser visto. Por quê? Porque a questão que se levanta aqui é: quem é que pode abrir os selos para se entender o livro? Então a ideia é essa, entender o livro, e não ler o livro. Porque veja, se ele é escrito por dentro e por fora, então não há um selo que impeça de ser lido. Compreende? Imagine a cena, imagine um objeto. Você tem um rolo, ele está escrito por dentro e por fora. Esse rolo está enrolado, está fechado. E existe um selo, né? Um selo como se fosse aquela coisa aquela
parafina, a vela, certo? Vela derretida, aquele negócio que você põe e vela. Só que alguém precisa abrir aquele selo para que o livro seja aberto e lido do lado de dentro. Mas ele é escrito lá de fora também. Então, independentemente de se tirar o selo, ele pode ser visto, ele pode ser lido. A parte de fora, a parte externa pode ser lida. Então a questão não é ler o livro, não é poder ler o livro, mas a questão é entender o livro, interpretar o livro. Essa é a grande crise que está aqui. Há um livro na mão daquele que está sentado no trono, e esse livro precisa ser não apenas lido, ele precisa ser interpretado. Não é apenas ler, é entender, é dar o sentido. Então é necessário que esse livro seja lido e entendido. Na forma como ele está, ele só pode ser lido. Então precisa-se de alguém capaz de tirar o selo e dar a interpretação correta deste livro. E aí há a crise. Quem poderá tirar os selos? Quem poderá dar a interpretação? Quem poderá fazer a leitura correta desse livro, dando o entendimento correto desse livro? Essa é a questão que se levanta. Então, quando a gente está falando do culto do céu, nesse capítulo 5 especialmente, a gente também está falando do culto da igreja, do culto da terra. No culto da igreja, nós cremos que não é apenas um ajuntamento de pessoas que não tem nada para fazer. O culto da igreja é um ajuntamento na presença daquele que está sentado no trono. Então nós cremos, quando começamos o culto na igreja, que Deus está presente entre nós. Que o céu desce à terra. Que Deus, com a sua corte angelical, está presente. Ele vem. E Jesus está aí. Então, como acontece o nosso culto? Na presença daquele que está sentado no trono, na presença dos anjos, na presença da criação representada pelos 4 animais, na presença de todos os crentes de todas as épocas, representado pelos 24 anciãos que nós já abordamos na semana passada. E nesse culto nosso, ele tem um livro. O que seria esse livro? No momento de Jesus, na época de Jesus, no meio da igreja primitiva, esse livro se refere ao Antigo Testamento que nós entendemos, que era a Bíblia da igreja. Era a Bíblia que a igreja lia. Ou, mais especificamente, os 5 livros de Moisés. Então, podemos ter essa variação. É os 5 livros de Moisés, é o Pentateuco, ou é todo o Antigo Testamento? Bem, na época não poderia ser toda a Bíblia como nós temos hoje, porque ela não existia da forma que temos hoje. Hoje já poderia ser toda a Bíblia, mas na época seria ou os 5 livros de Moisés, ou no máximo o Antigo Testamento, que pode ser lido. Que pode ser lido na igreja. Mas qual é o ponto? Ele precisa ser entendido. Ele precisa ser interpretado, porque há várias interpretações, há várias leituras possíveis, mas é necessário que seja dada uma. Quem pode trazer a interpretação fiel, correta, sobre a leitura da Bíblia, ou o que nós chamamos de Antigo Testamento? E aí é a questão que é levantada. Então o profeta chora, porque ele não vê alguém que poderia fazer isso. Quem vai dar a interpretação? Quem vai dar a chave de leitura? E aí então o anjo fala: tem uma pessoa. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, o cordeiro que foi imolado, que foi morto e que ressuscitou. Ele é a chave para se entender. Ele abre os selos. Ele pode dar o entendimento, a leitura entendida sobre o texto. E aí a gente aprende. Nessa visão de João, algo importante no culto que está acontecendo no céu, que tem que ser repetido na terra pela igreja. O que é?
Existe um livro no nosso culto? Existe. Ele está selado? Ele pode ser lido de várias maneiras? Pode. Ele pode ser lido de várias interpretações? Pode. Mas quem é a chave para interpretar? Quem é aquele que abre o nosso entendimento para lê-lo de forma correta? O Cordeiro. Então, essa é a chave. E se não for essa chave, dentro da visão cristã, está equivocado. Porque esse livro não é exclusivo nosso. A Bíblia, o Antigo Testamento que nós falamos, não é exclusivo do cristianismo, não é exclusivo da igreja. No judaísmo ele está presente. Pelo contrário, o livro pertence originalmente a eles. O livro está presente no culto deles, o livro está presente na vida deles. Então o livro não é exclusivo nosso. Nós o utilizamos. E eles têm uma interpretação e a igreja vai ter outra interpretação. Qual é a interpretação da igreja? É aquela em que Jesus é a chave interpretativa do livro. Então, qual é o aprendizado para a igreja quando ela está reunida e abre-se o livro? Pega o livro da mão de Deus, o trono, aquele que está sentado no trono entrega o livro. E o dirigente não tem o livro. E ele precisa ler e explicar para o povo. Qual é a chave? Jesus. O que isso nos ensina? Não estou falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não estava escrito como temos agora. Não estou falando do Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento fala de Jesus de forma clara. Impossível ler o Novo Testamento e não ver Jesus. Não precisa nem ter o Espírito Santo para isso. Está ali, claramente, ele fala diretamente sobre Jesus. Mas o Antigo, não. Não é direto como o Novo. Não é claro como o Novo. Mas Jesus é a chave dele para nós que somos cristãos. Qual é o aprendizado sobre o nosso culto? Que se no nosso culto abrimos o Antigo Testamento e o que lemos não aponta para o Cordeiro, estamos dando errado. Se o que lemos não nos leva a falar de Jesus, estamos dando errado. E infelizmente, muitas vezes, o Antigo Testamento é lido nos cultos cristãos e Jesus praticamente não aparece. Nenhuma palavra. Nem se fulmina nele. E nem assim abre o finalzinho lá, quando vai fazer a conclusão, nem isso aqui. Então, perde-se esse sentido do culto que o Apocalipse nos revela pelo profeta João. O culto tem um livro. E esse livro é lido, interpretado, cuja chave é Jesus. É o Cordeiro que foi. Então, irmãos, não é que seja proibido ler o Antigo Testamento. Claro que não. Mas se lê, a chave é Jesus. Tente conduzir a Jesus. Assim a igreja fazia. Para a gente ler o Novo Testamento, quando eles citam o Antigo Testamento, quando Paulo cita o Antigo Testamento, quando Mateus cita o Antigo Testamento, quando qualquer outro escritor cita o Antigo Testamento, ele cita para quê? Para falar sobre Jesus. Sempre sobre Jesus. Esse pedaço que você está falando, no caso hoje, a chave talvez direcione para Jesus, mas um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Aí já é outra complicação. Essa visão aí, de que, em vez de encontrar Jesus, o Cordeiro de Deus, vem Jesus, o outro Jesus, o leão, vem Jesus distorcindo aquilo que Deus quer que a gente olhe, o verdadeiro Jesus. Né? A Bíblia ela é inserida em todas as religiões. Toda religião tem uma Bíblia. Né? A questão é a forma como se lê a Bíblia. É esse o ponto que tem aqui. Ou seja, o livro está escrito por dentro e por fora. Ou seja, então ele pode ser lido. Mesmo por ele fechado, ele pode ser lido. Mas o cordeiro abre. Esse sentido de um cordeiro abrir
não é o sentido de poder ler. Porque ele sendo escrito por fora, pode ser livro fechado. A questão é entender. E essa era a discussão que Jesus tinha com os escribas. Quando o escriba chegava para Jesus e fazia uma pergunta sobre o Antigo Testamento, o que Jesus falava para ele? Como interpreta? Lembra que Jesus falava isso? A questão não era saber. Ele sabia ler, ele estudava, ele sabia de cor, ele memorizava, sabia tudo. Mas a questão que Jesus levantava quando discutia com eles era como interpreta? Não é? Porque eles liam. E eles vinham para Jesus, está escrito isso. Moisés disse isso. Está escrito isso. Jesus fala, como interpreta? Aí que é um ponto. Igual, por exemplo, o eunuco de Atos. Ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Ele sabia ler. E ele lia. Sabia interpretar dentro da sua limitação da língua. Pronto. Mas qual era a questão ali? Ele entendia, ele dava a interpretação correta? Não. Aí vem o Filipe, se aproxima e pergunta, entendes o que lê? Aí ele diz, como eu vou entender se ninguém me explicar? O profeta Isaías está falando dele ou está falando de uma outra pessoa? Aí o Filipe começa a explicar para ele que estava falando de Jesus. Ele ia enxergar Jesus? Nunca. Seria mais ou menos hoje, por exemplo, as pessoas comemoram que a Bíblia entrou na escola, entrou não sei onde, entrou não sei onde, mas não tem nenhum efeito, porque a pessoa pega um livro assim e quer inserir dentro do livro, como se o livro tivesse o poder em si de mudar alguma coisa. Se não for explicado, eu já contei para vocês um caso de um missionário brasileiro que foi para a África e ele trabalhava na Odebrecht. E quando trabalhando na Odebrecht, ele aproveitava para fazer o trabalho missionário, né, nos tempos vagos. Então ele pegou o evangelho em muitas aldeias, formou muitas igrejas, mas ele trabalhava na empresa, então ele fazia essas questões. Aí depois ele voltou, depois de muitos anos, em uma aldeia que ele tinha formado lá uma igreja, tinha evangelizado, e ele chegou justamente no momento em que a aldeia estava numa crise, em que o ancião da igreja, da aldeia, que era o judeu pastor da igreja, estava montando um tribunal para apedrejar a sua filha que tinha tido relacionamento sexual antes de casar. E ele chegou lá justamente nesse momento, que eles iam formar um tribunal e iam sentenciar a menina ao apedrejamento. E qual era o argumento? Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Ele está seguindo a Bíblia, a palavra de Deus. Daí ele diz, Emerson, foi trabalhoso. Foi com muita conversa e a credibilidade que eu tinha por ter sido ali aquele que trouxe a palavra inicialmente, eu consegui convencê-los que não era para matar a menina. Ou seja, olha o que o livro, sem Jesus, é capaz de fazer. Sem Jesus. Porque eles não tinham Jesus ali como chave interpretativa. Esse é um ponto que o Apocalipse está nos trazendo como ensinamento do culto do céu. Há um livro. E esse livro pode ser lido por qualquer pessoa, porque está escrito por dentro e por fora. Mas quem é a chave interpretativa? Quem pode abrir o livro no sentido de abrir o entendimento correto sobre o livro? Jesus. Então esse é um ensino que fica para nós como igreja. Que esse culto que João viu no céu representa o culto da igreja. E como culto da igreja, os elementos estão presentes. E o primeiro elemento que temos trazido aqui é a questão do livro. É a interpretação do livro, é a pregação desse livro que precisa ter como chave principal Jesus. Esse livro, mesmo sendo uma pessoa que está na penitenciária, ele recebe um livro desse, começa a lê-lo, encontrando Jesus entre as linhas, ele é uma mudança de vida. Ele traz mudança de vida. Ele traz mudança de personalidade. Ele traz uma mudança muito grande quando a pessoa consegue enxergar entre as linhas a palavra do Senhor Jesus. Jesus, isso aí. Ele que é a chave.
Se não tiver ele como chave, ele vai ser usado para outra coisa. Aí a gente continua aqui os elementos que formam o culto. Aí a gente continua. A adoração está presente, né, com efeito entre o trono, verso 6. Nós já vimos aí a questão do livro, quem era capaz de abrir, aquele que é apresentado como o cordeiro, que foi morto, com efeito entre o trono e os 4 viventes dos anciãos, vi um cordeiro, ele não viu o leão, né? Olha só, ele viu o cordeiro de pé, porque no nosso culto é o cordeiro que está presente, não é o leão, é o cordeiro. No nosso culto que nós celebramos aqui na mesa da ceia, é o leão? Não, é o cordeiro que foi morto. Então, no culto da igreja, não tem o leão. No culto da igreja tem o cordeiro. Ele é que é celebrado. Essa é a figura do cordeiro, é o símbolo do cordeiro. Então, ele viu de pé, porque ele ressuscitou, né? Como que imolado, mas a marca da imolação estava presente. Ele viu o cordeiro vivo, mas como é que ele sabia que o cordeiro tinha sido morto? Porque no cordeiro que ele viu, tinha as marcas, as características da morte. Ou seja, mesmo o cordeiro estando vivo, ele trazia as marcas da morte. E isso casa justamente com o Evangelho de João, lá no finalzinho, porque o Apocalipse tem uma relação muito grande com o Evangelho de João. O Apocalipse de João, Evangelho de João. Vocês lembram que no domingo após a ressurreição, Tomé não estava presente no primeiro culto, e ele disse: se eu não vir as marcas da morte, eu não vou ver. E aí, quando ele não está presente no culto, Jesus se apresenta para ele e mostra a ele que as marcas da morte, o lado furado, as mãos furadas. Jesus estava vivo, mas ele trazia as marcas da morte. E é esse Jesus que nós cultuamos na mesa da ceia, um Jesus que vive, mas que traz as marcas da morte. Não pode separar o Jesus que morreu do Jesus que está ressuscitado. É uma pessoa só, é um Jesus só. E as duas coisas estão juntas: a morte e a ressurreição. Então não celebramos um Jesus que não traz as marcas da morte. Celebramos um Jesus que traz as marcas da morte. Tanto que há uns domingos atrás eu chamei a atenção de vocês sobre o Jesus que nós cantamos. O Jesus que também traz a marca da morte. O Jesus que também tem o semblante de dor. Porque na cruz ele sentiu a dor. E ele expressou a sua dor. Então nós cremos no Jesus que tem as marcas da vitória, as marcas da ressurreição, mas que também tem as marcas da dor, do sofrimento, da morte. Esse é o Jesus. E é esse Jesus que é visto aqui. Aquele, o cordeiro imolado. Vivo, mas as marcas da imolação estão presentes no culto. Não pode ser deixado de lado. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Qual é a simbologia aí dos chifres e dos olhos? O chifre era símbolo do poder. Chifre é símbolo do poder. Ele não é que ele tinha, não é que Jesus tem 7 chifres na cabeça, né? Você vai criar uma imagem, né, uma visualização, vai fazer um desenho de Jesus e botar 7 chifres na cabeça dele e botar 7 olhos dele. A gente precisa entender que isso é uma representação simbólica. Assim como também o diabo, que é descrito com chifre. Já viram? Desenho do diabo com chifre? Da onde tiraram isso? O pessoal inventa as coisas. Ah, mas tem o chifre. O chifre é símbolo do poder. E por que Jesus tem 7 chifres? Porque o seu poder é perfeito, pleno e total. Diferente daquele que tem um só, ou daquele que tem 2. Ele tem 7. Então, não é visual a gente fazer o desenho de Jesus e botar 7 chifres e 7 olhos. Isso é simbólico. Ele tem 7 chifres. O que isso representa? Ele tem todo o poder. O chifre representa poder. E ele tem os 7, ou seja, ele tem o poder total. Os olhos significa a onisciência.
o ver todas as coisas, a capacidade de saber e ver tudo. Jesus tem 7, ou seja, tudo ele vê e é onisciente. É esse o sentido, simbólico, não é literal. Vamos fazer desenho de Jesus com 7 chifres, e nem do diabo com chifre, com rabo, como fazem aí sai da mitologia grega. Não é isso, tá? Vamos entender os símbolos. E aí ele diz, ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Sempre que está sentado no trono, não é personificado, não é dado a ele uma característica humana. Apenas diz, aquele que está sentado no trono. Não dá a ele uma característica humana. Ao receber o livro, os 4 viventes, os 4 animais, que representam a criação toda, e os 24 anciãos, que representam os crentes de todas as épocas, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara, com uma harpa, mas é mais certo a cítara, um instrumento bem menor, bem mais simples para a época. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando o cântico do mundo. Quais são os elementos presentes no culto? Perceberam aí? Primeiro elemento, o livro. Qual é o elemento principal presente no nosso culto? Não principal por ser maior ou melhor, mas que o culto gira em torno dele. É a Bíblia. Não é isso? E comemoramos, semana passada no Brasil, o Dia da Bíblia. Por quê? Porque ela ocupa a posição central do nosso culto. Mas não a Bíblia como objeto. Não é a Bíblia como livro. É a Bíblia como palavra de Deus, que é a palavra de Deus quando ela é lida a partir de Jesus. Porque se ela não for lida a partir de Jesus, ela não é a palavra de Deus. Tá? Não é um livro como objeto. É a palavra de Deus viva, do Espírito, falado, pregado. Não é a letra morta que está ali, gravada no papel. É a palavra viva de Deus. Então, aqui é um elemento central do nosso culto que precisa da chave de Jesus. O que mais tem presente no nosso culto? Está aqui no culto do céu e o que está no nosso? A adoração a quem? Ao Cordeiro. Quem é que adora o Cordeiro? Todos, vem aí, ó. Os 4 animais representam o quê? Toda a criação. Os 24 anciãos representam o quê? Os crentes de todas as épocas. Antigo Testamento, Novo Testamento, os crentes de todas as épocas. Eles prostram-se. Então, o nosso culto tem o livro interpretado a partir de Jesus. O nosso culto tem a adoração da igreja ao Cordeiro. E o nosso culto tem o que mais? O incenso. Não é literal, né? Por que não é literal? Porque o culto cristão do primeiro século não tinha incenso. O incenso foi introduzido na igreja, né, e mantido até hoje pela Igreja Católica, no 4º século. É a partir do 4º século que o incenso entrou como elemento físico presente no culto, que simboliza a oração. Não é o incenso que vai fazer as coisas, ele é apenas simbólico, ele é representativo, ele representa a oração. Mas isso aconteceu na história do cristianismo a partir do 4º século. Na nossa igreja evangélica, protestante, a gente não utiliza a figura do incenso como objeto físico presente no nosso culto. Mas o incenso está presente no nosso culto, porque ele simboliza o quê? A oração. Então, quem ora? Os 24 anciãos, com as suas taças com incenso, que são as orações. Então, o que está presente no nosso culto? O livro, que tem que ser lido a partir de Jesus, por Jesus, para Jesus, somente em Jesus. Outro elemento que está presente no nosso culto: a adoração ao Cordeiro. E é o Cordeiro que está presente, não é o leão, o Cordeiro. E as marcas da morte estão presentes no Cordeiro. Terceira coisa que deve estar presente no nosso culto que estava no céu: a oração. Tem oração no nosso culto? Então está de acordo com o que já ouviu no céu. E qual é o outro elemento?
Ó, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgatastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E desses homens e mulheres, né, desses seres humanos, fizestes para nosso Deus sacerdócio real, uma realeza de sacerdotes, todos são sacerdotes, e eles reinarão onde? Sobre a terra, tá? Tá claro para vocês isso? Não é no céu, é sobre a terra. Ou seja, o que está presente no nosso culto aqui como quarto elemento? O cântico. Então, no nosso culto tem o livro que é lido a partir de Jesus, para Jesus, em torno de Jesus, só Jesus? Tem. O nosso culto tem adoração ao Cordeiro? Tem. Então está igual no céu, não tá? O nosso culto tem oração? Tem. Então está igual no céu. O nosso culto tem um cântico? Tem. Agora, qual é a característica interessante aqui? É um cântico novo. O que é um cântico novo? Não é um cântico que a gente nunca ouviu falar. Não é um cântico que a gente não conhece. O novo aqui não é música nova. O novo aqui é um tema novo. É uma temática nova. E qual é a temática nova que nós cantamos? Que Jesus está aí, ó. O cântico novo, a temática nova é essa aí, ó. Que Jesus foi digno de receber o livro, de abrir os seus selos, porque ele foi imolado e por seu sangue, esse é o cântico novo nosso, nós cantamos isso. Pelo seu sangue ele resgatou para Deus homens, seres humanos, de toda tribo, língua, povo e nação. E desses seres humanos fizeste para nosso Deus todos eles sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Esse é o tema novo que nós cantamos. Então o cântico novo não é uma música que eu nunca ouvi, mas é um assunto novo. Qual é o assunto novo? Jesus abriu o livro. Jesus nos comprou com o seu sangue. Jesus nos fez todos sacerdotes. Jesus nos adquiriu para Deus. Todos os povos, tribos, nações, sem acepção nenhuma. Isso é um cântico novo. Porque qual era o cântico antigo? Só o povo de Israel era de Deus. Agora o cântico novo? Não, o cântico novo é homens e mulheres de todos os povos, tribos e nações, comprados para Deus e feitos sacerdotes. E qual é o cântico novo que a gente tem? E eles reinarão sobre a terra. Esse é o cântico que a igreja deve cantar. Esse é o tema, é o assunto que a igreja deve cantar. Por isso o cântico é novo, porque ele tem assuntos novos. Não são os assuntos do passado, são os assuntos da vida cristã. Então, o que nós vemos aqui? O culto do céu. E esse culto do céu precisa acontecer replicado na terra pela igreja. E aí ele continua dizendo no verso 11: em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes, os animais e os anciãos. Seu número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Em grego, miríades. Não é um número, já falei para vocês que na antiguidade os números não tinham a intenção de serem exatos. Os números tinham a intenção de expressar uma simbologia. Então, quando fala miríades é 10 mil. Mas não era só 10 mil. Miríades significava uma quantidade incontável, uma quantidade muito grande. Então, ele vê os anjos, seres viventes e anciãos de um formato incontável, proclamando em alta voz: a quem? Olha o culto. Digno é o Cordeiro imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Todos eles cantam ao Cordeiro. E ouvi toda a criatura do céu, a universalidade da criação divina, no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, ou seja,
todo o universo. E todos os seres que neles vivem proclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os quatro viventes, ou seja, a criação, dizia amém. E os anciãos, representando os crentes de todas as épocas, se prostraram e adoraram. Ou seja, o que João viu, ele viu algo que é ensinado e é replicado. Ou seja, aquilo que João viu no céu acontecendo como culto, a igreja entendeu ao longo da história que assim como é o culto no céu, deve ser o culto na terra. E que nós, como igreja, copiamos, imitamos, trazemos todos esses componentes pertencentes ao culto do céu, também no culto da terra. Essa é a grande mensagem que esse texto do capítulo 5 do Apocalipse nos traz. Nos dá uma referência, nos dá uma régua, nos dá uma ideia dos elementos que precisam estar presentes no nosso culto, para que ele seja semelhante ao culto do céu. E João viu e nos trouxe. E nós agora temos essa oportunidade de realizar na terra um culto igual ao céu. Amém? Amém.